Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nosso terceiro episódio do podcast Conversas que Cuidam da Mente. Aqui a gente fala sobre autodesenvolvimento sem romantizar. Para isso, eu trouxe hoje um convidado super especial, o professor Marcos. Eu vou pedir para que ele fale um pouquinho sobre ele. Primeiro, professor, fale sobre você como professor. Bom, eu sou professor há muito tempo. Eu me formei em 1983 na UEM em Física, licenciatura em Física. Fui fazer meu mestrado em Campinas, na Unicamp, na área de Física, né? Ia continuar na área de Física, só que a minha especialidade, que eu queria fazer uma pesquisa em educação para a ciência, o instituto lá ficou meio cabreiro, porque eles eram um instituto de física dura, hard physics. Aí eu acabei indo para a educação para fazer o doutorado, né? E nesse período, um ano antes de eu me doutorar, um ano e meio mais ou menos, aí eu fiz o concurso na UEM, né? E me tornei doutor em 91, mas estou aqui na UEM desde 1989, fora os 3 anos e meio de graduação que eu fiz, né, entre 280 e 83. Perfeito. E, assim, na nossa fantasia, você falando ali sobre questão de física, né, Hum, eu volto lá na minha infância, não hum, vou nem voltar no banco escolar, estou falando da minha infância mesmo, ali como criança, de olhar os astros. sim. O seu trabalho hoje envolve nessa área mesmo, astronômica ou não? Sim, na verdade, e isso é parte da minha fala ali no planetário, né, nós inauguramos um planetário novo há menos de 2 anos, e o planetário velho já tem mais de 22 anos de funcionamento, né? Eu recebo muitas crianças, né? E como nós agora voltamos para a Lua, tem uma nova corrida espacial aí, eu uso a minha própria experiência. Em julho de 69, eu era um entre 1 bilhão de telespectadores no mundo, acompanhando o primeiro voo para a Lua tripulado, né, a Apollo 11, né, e obviamente eu fiquei maravilhado com aquilo. E foi ali que eu decidi ser o astrônomo, o físico, ou algo que me aproximasse dessa ciência, né, da astronomia em si. E eu lembro que a minha mãe tinha dispensado o berço que 3 irmãos meus usaram, né? Com o berço eu fiz uma espécie de uma nave espacial, Uau! convidando os coleguinhas de escola, né, para simular aquilo tudo, né? E mais tarde a minha mãe sempre foi uma pessoa muito próxima da educação nossa. Ela gostava de ler o livro do Júlio Verne, né, os livros, né? Uhum. E um deles era a Volta ao Redor da Lua. Então, foram várias coisas que foram se encadeando. Depois eu fui para São Paulo, meu tio me levou para ver a reestreia em 72 do 2001, Odisseia no Espaço, né? E por aí vai. Interessante, né. Talvez você aí em casa ou onde você está assistindo, vendo esse podcast, comece a fazer também um filme da própria trajetória, que às Hum. vezes tem algo em comum. O meu filho, eu imaginei que ia para a área da física, não foi, mas ele tinha toda essa As minhas filhas também não foram. não foram, Não né. foram. É interessante. E como que é interessante também você falando sobre o seu eu, né, eh como que eu vou dizer? O seu eu Marcos com o seu eu profissional, Sim. professor, doutor. Agora fala um pouquinho sobre o doutor, professor, ali na ação no planetário mesmo. Então, a questão do professor doutor, né, é aquilo que eu falei antes, né, sobre a minha escolha da área de pesquisa, que era educação para a ciência. Era uma Uhum. área não muito explorada aí na década de 80. Tinha muita coisa pouco localizada, especialmente nos grandes centros, USP, né, a Federal do Rio Grande do Sul, que era, né, Santa Catarina também, mas ali na Unicamp ainda não. E isso vinha da minha necessidade eh, de questionar o sistema educacional nosso, especialmente em relação às ciências, não é? O ensino de ciência era muito ruim na época, aquele negócio, na minha época era tudo bom. Não, isso é uma bobagem, né, né? Mas e havia muitas lacunas, né? Faltavam muitas políticas públicas, isso é uma coisa importante de se dizer, Uhum. né? E eu falo que
eu me formei em 83, a ditadura acabaria ainda dali 2 anos, Uhum. né, para você ter uma ideia. Né? Eu fiz toda a minha formação na UEM, ainda tinha aquelas duas disciplinas miseráveis na Organização Social e Política Brasileira, que era um araponga do regime militar que ficava lá nos observando e para nos dedurar, né, né, aqueles que eram os comunistas, não sei das quantas, para vai saber o que, né? Desaparecer, tortura, ou sei, né, coisa do gênero. Né? Então, era um sistema sufocado pelo militarismo, né, com coisas censuradas e blá, 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 né? Mas aí, né, em 85, para aí se abre, né, a redemocratização, né? E a gente vai atrás de políticas públicas, de construir políticas públicas, né? Então, essa área de educação para a ciência foi um boom também, não é? Porque nós queríamos melhorar, não é? Não só o ensino de ciências, como o ensino em geral, né? Daí vem o PNLD, o Plano Nacional do Livro Didático, né? Né? Vem todas as formas depois de entrada na universidade que democratiza o acesso, né? Cotas e tudo mais. Então foi, né? Eu entrei por vários motivos, né? Pelo Uhum. motivo, obviamente, da ciência em si, mas também de lutar por políticas públicas, né? Inclusivas, né? E que pudesse tirar o país da draga que estava, né? Com 21 anos de regime militar, o país afundou, né? E continua meio afundado, né? Aí Uhum. você soma 380 anos de escravidão, nós até hoje não tiramos da nossa cabeça o papel do feitor, né? Uhum. Né? Então nós vamos ter que trabalhar muito aí Que na questão ótimo, inclusiva. que ótimo, que gostoso ouvir um pouquinho sobre isso. E vamos voltar então agora ali para o Marcos, que vai tirar o jaleco, não é o professor Marcos Hum, agora. Agora vamos falar do Marcos, a hum. pessoa Marcos, que tirou o jaleco, vai para casa. Como que é o dia a dia do Marcos? Eu nunca tirei o jaleco, porque eu Ah, nunca não, usei. nunca usou, entre aspas. Basicamente, eu sou a mesma pessoa dentro e fora, né? Aham. Eu sou muito brigão, né? Uhum. No Uhum. sentido brigão de brigas políticas, ideológicas, etc., né? Porque a gente tem que se posicionar, né? Esse negócio de não, vamos ser legal com todo mundo, isso aí não, né? Acho que a gente tem que ter aquela originalidade, né? Aquela fidelidade aos ideais, isso é uma questão importante, né? Especialmente agora que nós quase que perdemos essa idealização de mundo, né? E vivemos hoje, sei lá, acho que uma espécie de atomização da humanidade, né? Então cada um é um átomo, né? O celular piorou a coisa, né? A Meta está criando até amigos artificiais pela inteligência artificial. Cada Uhum. um conversa com um robô que tem mais ou menos o seu espelho. Uhum. Então nós estamos naufragando, né? Então eu procurei escrever bastante, né? Inclusive para o público leigo, né? Uhum. Tem até um livro de infantil, não é, sobre o espaço, Uau. né? Muitos artigos, digamos, didáticos mesmo, né, e de divulgação, e me procuro comunicar com as pessoas, não é, tentando decifrar a ciência, sem tornar, não é, eu não sou aquele chato que fica só falando em física, né? Eu só falo as coisas quando as pessoas, né, querem ouvir, né? Mas democratizei muito aí com exposições. Eu fiz uma grande exposição sobre Leonardo da Vinci, Uau. né, que ficou quase um ano aí em exibição, um sobre a astronomia dos povos originários à contemporaneidade, né? Então, né, trazendo essa coisa também né, da nossa contribuição como povo originário, né, à compreensão do céu, uma coisa que eu faço até hoje como pesquisa também, tem uma orientanda indígena, né? Então eu procuro ser aquele cara meio autêntico, Que bom. né? É, eu fico mais ali no no grupinho que é mais É, maleável, mas eu concordo, a gente hum, precisa também ter um momento de posicionamento. é, Eh, agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Quando você porque em toda essa sua trajetória, seja na vida pessoal, na vida profissional, a gente tem os embates, né. A gente tem. até estava falando aqui agora há pouco sobre o minha noite de ontem, que eu planejei, não deu Não deu certo, certo. e assim acontece no nosso dia a dia. Como você lida com essas situações, que te desafiam, que você planejou e Não deu não certo. deu certo, ou deu diferente do que você esperava? Então, eu vou falar
também sobre o planetário, né? O Uhum. espaço do planetário, eu apresentei esse projeto, eu entrei aqui em junho de 1989. Ali para meados de março de 91, ou seja, um ano e meio depois, eu apresentei um grande projeto de Parque da Ciência, que envolvia o planetário, um observatório e uma praça, né, ou de experimentos ou uma praça do céu, que era para observação astronômica Orionon, né? Então, 1991, né? Havia uma possibilidade do Bamerindos, né? Hum. Sabe aquela propaganda? Lembro. E o Bamerindos continua uma boa, né? Que era a propaganda? Não, o Bamerindos faliu, né? Mas acabou não saindo financiamento nenhum, né? E eu guardo até hoje aquelas plantas que eram naqueles papéis gigantescos, Ah, em cor meio violácea, né? Coisa assim. Mas eu nunca desisti desse projeto, né? Então veja, 1991 são 35 anos, né? uhum. E aí, em 2013, eu consegui, né, um aporte financeiro do CNPq, consegui construir um pequeno observatório de 6 metros de diâmetro, mas a parte mais cara foi o projetor, né? E para a estrutura restou pouco dinheiro. Aí eu construí uma gaiola de metal, 3 lonas de grande densidade, né? Alguém me deu, alguém não, a própria UEM me deu os bancos, que eu precisava de bancos, né? 30 bancos pelo menos. Tinha um ônibus que tinha sido apreendido pela Receita, porque tinha, sei lá, maconha, né? Aí eles doaram os bancos, né? Então a gente ajeitou esse espaço e foi um espaço que durou 22 anos até eu conseguir novos recursos pelo CNPq, aí já num montante grande, quase R$ 500.000. Então construiu o planetário e o observatório e também consegui 300 mil da FINEP agora. Agora não, né? Já tem desde 23. 23. 23 mesmo. Né? Mas está difícil sair por certos problemas burocráticos, a reitoria tem que aprontar umas coisas, né, que está demorando, mas esperamos. Então, as frustrações, né, foram se acumulando nesse tempo todo, as vitórias, as derrotas, né, a ansiedade, né, isso aí vai até atrasar a minha aposentadoria, que eu me aposentaria ano que vem, mas agora eu vou para a expulsória mesmo, até os 75 anos, porque, né, é agora que está saindo, Aham. não é, todo esse projeto, e é um projeto grande, é um projeto que reúne muito público, né, e onde a gente consegue, eu acho, que mudar a cabeça das pessoas, especialmente agora nessa nova fase da corrida espacial, que eu acho que os chineses vão vencer, né, porque os norte-americanos elegeram mal, elegeram o homem laranja, né, que está fechando, acho que ele fechou quase 50 projetos da NASA, né, para você ter uma Uhum. ideia, né? E tem muita cria, né? A questão do espaço é uma questão que ela é transversal, né, todas as idades, e é um jeito de você tentar mudar a cabeça das Bem pessoas, isso. né? Professor, você falando, eu fiquei imaginando aqui as sinapses no cérebro, a Hum. reorganização, organização, planejamento, replanejamento, função executiva aí desde todo momento, né? E a gente pensando, quando a gente tem uma situação, um problema, lá no dia a dia mesmo, em casa, com o filho, com o marido, com a esposa, com o namorado, seja com quem for, ou na rua, quantas situações a gente vê hoje em dia de conflitos e as pessoas não estão conseguindo lidar com essas frustrações do plano que foi feito na cabeça não ter dado Isso, certo. tá E certo. quanto é necessário, né, ali ter o freio inibitório, bom, eu quero, mas não está sendo possível agora. Então vou replanejar, vou me reorganizar de novo para fazer ou mesmo, ou, né, de uma forma diferente, ou troco esse por um outro projeto, que no teu caso não foi, você deu sequência, Sim, só foi mudando a rota de acordo com os obstáculos isso. encontrados. Função executiva está assim maravilhosa, É, funcionando bem. funcionando bem. O duro é o recurso, É, a questão né? financeira que é o que esbarra, É. né, no Bra Não, e também na minha área, na física, eu sempre falo para os meus alunos, de forma irônica, óbvio, né? Eu falo assim, olha, né? E aí, quando a gente faz entrevistas para dar bolsa para estudantes, seja do PIBIC ou do Programa de Educação Tutorial, né? A primeira coisa que eu pergunto é por que física, né? uhum, Eu falo assim, porque os seus pais devem ter ficado muito preocupados, né? Porque todo pai e mãe tem aquele interesse, que eu acho que é meio besta, de querer fazer o filho médico, né? Porque, né, pensa assim no futuro brilhante, né? Assim, e física você vai ser o quê? Professor, pesquisador, né? Então, essa é uma coisa. E no meu curso há muita evasão.
né? Por exemplo, na minha turma, quando eu entrei, tinha 40, só eu me formei. Nossa, Eu sou sobrevivente, e isso não é nenhum bacana. motivo de orgulho, Não. né? Tem gente que fala, Uhum. ó, a meritocracia, meritocracia, né? Tem que dar um chute Aham. nisso. Isso é um discurso, não é, perigoso, né? É. E não funciona, né? Aham. Por mais que você teste, né, lute ali vendendo bala no semáforo, você vai continuar vendendo bala o tempo inteiro. Por Uhum. isso que precisamos das políticas públicas, de incentivos e tanto, né? Então, né, a gente lida aí com, né, com muitas tristezas, né, de ver alunos que têm potencial assim, gigantesco, de repente vai ser capturado pelo mercado do trabalho e pelo pior mercado de trabalho, Uhum. né? Não é nem o 6 por 1, às vezes é o 7 por 0, né? Uhum. Né? Então, são inúmeros desafios, né? Inúmeras decepções, né? Entendi. Mas a gente vai tentando, né? Hoje a gente cresceu, sei lá, de 1 por 40 que se forma, talvez, né, 15 por 40, né? Ah, é um E isso em avanço. quanto? 40 anos. Mas é um avanço. É um avanço, né? Então tem que ter, desgraçadamente, não é, esse trabalhinho de formiguinha, Uhum. não é mais tentar, né? Agora, para a gente já caminhando quase para o nosso final, vou fazer uma pergunta. Se você encontrasse hoje, hipoteticamente, claro, né? Vamos pensar lá, lembra do filme lá, De De Volta ao volta ao Futuro? para o futuro. Então vamos voltar um pouquinho. Se você encontrasse o Marcos Hum, lá do 7º ano, 8º ano, que não chegou ainda no ensino médio, certo. qual seria o recado para esse Marcos? Então, é, eu não me afastei muito daquele Ah, Marcos. não? Não, Ai, que ótimo! Bom, né? é bom, Eu, eu espero. eu sempre fui aquele Marcos, entendeu? Eu sempre quis. Eu acho que eu escolhi o que eu realmente me decidi naquele julho de 69, né? É, talvez, né? Eu tinha um sentimento muito anti-americano, mesmo como criança, não sei por quê. Não sei por quê não, era por causa da guerra do Vietnã, né? Eu era mais vietnamita do que, né? E por isso eu demorei muito a aprender inglês, né? Porque eu não Hum, queria aprender a língua dos Yankees e não sei das quantas e blá blá blá, né? Mas provavelmente eu diria, olha, né, tira esse lado um pouco mais ideológico, né, radical, né? E aprenda inglês mais cedo, né? Porque eu tive uma experiência quando eu estava no ensino médio, as naves, estava para sair o ônibus espacial, uhum, mas não tinha muita informação. O Brasil tinha uma imprensa muito ruim em relação à ciência. Bom, em relação a tudo, né? Mas em ciência piorava um pouco mais. E aí eu escrevi para a NASA, mas em português, né? Eu falei, nunca vai ser lindo. respondida. E foi respondido, Uau! né? Mas chegou tudo em inglês, né? Então, né, só aí depois, já no ensino médio, que eu decidi, né, que eu deveria. Então, né, eu acho que basicamente né, a questão mais de estudar outra língua, né, e outras línguas também, né? Sim. Mas, né, E é o mesmo. isso. Já vou trazer então o gancho aqui para Hum. línguas, a língua brasileira de sinais, que nós, Isso é né? importantíssimo, que faz parte da questão da inclusão, que é uma questão fundamental, Isso. fundamental. Porque você foi falando, eu já fiquei imaginando ali na questão ali da sua flexibilidade de novo, né, o Hum, controle inibitório, né. hum, Ó, vamos mudar um pouquinho o foco, porque precisava com essa conversa com o seu eu, jovem. E meu filho, a questão do inglês, ele também a importância do inglês, porque quem é cientista hoje precisa da língua, hum. não adianta E eu fugir diria, disso. hoje a gente precisa estudar mandarim. Ah, mandarim também? É. Mandarim, porque a potência econômica que emerge hoje é a China. Ah, então, ó, fica Os- uma dica aí, ó, É, nós gostamos de dica aqui no podcast. Agora nós vamos para esse momento é, agora de dica, professor. Vamos pensar em quem está assistindo, que de repente tem esse sonho aí, como eu, né, hum. imaginário aí do curso de física, mas como você apresenta esse curso para essa pessoa, para ela decidir, ó, realmente é o que eu quero e realmente vale a pena Hum. fazer esse curso. Então, hoje as possibilidades são imensas em relação ao meu tempo, né? Não é? Tá muito mais fácil você fazer o curso, não é? Mesmo que você não tenha tanto tempo, nós temos inclusive o EAD em Uhum. física, hein? Uau. Né? Que antes era mais a área de humanas, tudo, né? É, e nós temos mestrados, doutorados pelo país afora, Maringá, né?
Aliás, eu coordeno o meu, que é Educação para a Ciência, né? Ainda falta muitas bolsas, mas tem ainda um quantitativo de bolsas que você pode disputar, né? E, né, pregar firme nessa formação, porque hoje a formação graduada só não é suficiente. Então você tem que ir para um mestrado, pelo menos, né? Uhum. E se der, prosseguir para um doutorado. E se puder sair de Maringá, né, para ampliar os horizontes, ou sair do Brasil para ampliar mais os horizontes ainda, porque quando eu fiz o meu primeiro pós-doc, eu fiz na Itália, em Roma. E eu aprendi tanto, escrevi tanto e deixei tantas pontas abertas aí, que o que eu estudei lá, eu produzi do que eu estudei lá, Uhum. por mais 10 anos depois que eu cheguei aqui, né? Então isso abre muitos horizontes, sabe? Né? E na questão da cabeça, da criatividade, é você abrir horizontes. Perfeito. Então, a Né? dica hoje foi para os nossos colegas da educação da área de física, ó, mestrado, Doutorado, doutorado, pós né? e seguindo, né? Agora, para a gente finalizar o nosso podcast, eu vou pedir para que você fale sobre suas redes sociais, Hum, coloca para a gente, né, o endereço, como te encontra na rede social, todas as certo, redes que você tem e como entra em contato com você, até mesmo com o seu trabalho lá na tá. UEM. Então, eu tenho a mais nova rede, que eu acho que é a única que funciona, porque as outras são Facebooks, né? E o Facebook está meio em desuso. Mas a mais é do Planetário mesmo, Uhum, né? Que é planetário underline c.a.arguello. Mas se quem quiser achar fácil, é só colocar Planetário Maringá que já vai achar, uhum, né? E aí pode, né, mantenho algumas notícias interessantes, fotos das turmas que vão para lá, alguns projetos que nós estamos fazendo. Nós fizemos com os nossos alunos da física uma aula, foi aula mesmo, né, de uma disciplina de astronomia. Nós fizemos o grande macaco das linhas de Nazca. Nazca é um deserto no Peru, uhum. onde tem figuras gigantescas que só foram descobertas depois da invenção do avião, porque elas só são vistas de cima. E a gente fez o grande macaco, né? E aí, obviamente, eu fiz uma filmagem e fotografias por drone, tá tudo lá, né? Então, sempre que a gente faz algumas observações interessantes, a gente coloca lá e convida também o público, Uhum. né? Então, né, para saber mais sobre essas atividades de astronomia, né, esse Instagram, né? E depois eu tenho espalhados por aí uns blogspot, mas que acho que já saiu tudo de moda, né? Hoje a gente vira pré-histórico da noite para o dia, né? E tem agora, para quem quer uma literatura mais especializada na área, eu tenho o ResearchGate, Research de pesquisa, Gate de portal, né? Uhum. É só colocar meu nome lá, Marcos Dagnoni, A por gente vai exemplo, pôr é, depois, vai editar. escrever ResearchGate, que ali está toda a minha produção intelectual de livros, capítulos, artigos, é, tudo que eu escrevi na vida praticamente está todo lá, Ah, né? E aí é tudo com download gratuito, né? Porque hum, eu sou aquele que batalha pela ciência pública total. O uhum, pessoal às vezes me liga, quanto que é para ir para o planetário? Eu falei, não, isso aqui é investimento público, o investimento público é para o público, né? Está pago pelos nossos impostos. Os ricos deveriam pagar muito mais para eu ter muito mais aqui dentro para mostrar, que nós temos muita ciência ainda para construir, né? Então, os downloads desse portal são completamente gratuitos, né? perfeito. Nós vamos colocar depois na descrição aqui do vídeo, para as pessoas entrarem em contato. Professor, foi um prazer, assim, Eu que enorme agradeço. receber você. Agradeço a Cleonice, vou pedir para a Cleonice também falar sobre a rede social dela, para quem quiser um trabalho de interpretação de Libras. O meu é só Instagram, né, que eu tenho, que eu uso mais e não uso. Eles vão colocar também para vocês. Aí Isso, vai ser Cleo Santos, 26. perfeito. As minhas redes sociais é o Instagram, Luz Librasport, o Facebook Luziete Silva. Esperamos vocês no próximo episódio. Muito obrigada. Foi uma tarde assim maravilhosa, um momento maravilhoso. Aprendi muito aqui ouvindo, porque quando a gente socializa o conhecimento, apesar que eu não entendo muito de física, né? Como eu disse, eu entendo o astro que está lá no céu, mas só de ouvir e saber que tem outros conhecimentos que são diferentes dos meus e que ao mesmo tempo eu consigo
a associar o teu conhecimento com o meu, conforme você foi narrando aí, eu pensando ali nas funções executivas, eu acho que é isso que faz com que a gente se desenvolva como ser humano. O desafio do físico é transformar uma ciência complexa numa ciência dialogável e compreensível, né? Esse é o desafio, não é só lá na sala de aula, É isso. é para o mundo. Do professor, né? Nosso exato. desafio como professor. Muito obrigada. Obrigado. Aguardo vocês no próximo episódio.